Então, quanto você precisa ter investido para receber R$ 33 por dia de renda passiva? Esse valor pode parecer pequeno à primeira vista, mas quando somamos ao longo do mês, temos uma renda de R$ 1.000 mensais. E quem não gostaria de ter um valor assim pingando regularmente na conta, sem precisar de esforço ativo, não é mesmo? Hoje vamos ver como diferentes tipos de investimentos podem te ajudar a alcançar esse objetivo e quanto você precisaria ter investido em cada um deles. Primeiramente, é importante esclarecer como funciona esse tipo de investimento. Muitas pessoas têm a ideia de que ao investir os valores vão magicamente aparecer diariamente na conta, prontos para ser utilizados. Isso pode até acontecer com modalidades específicas, como contas remuneradas como Nubank e Interfaz, por exemplo, onde você vê o rendimento diário disponível. Mas na prática, a maioria dos ativos, o funcionamento é bem diferente. Se você investe em fundos imobiliários, os rendimentos são distribuídos mensalmente. Isso significa que você recebe os dividendos acumulados de um mês todo em uma única data, e não diariamente. Já nas ações, a situação é ainda mais espaçada. Muitas empresas distribuem dividendos de forma trimestral, semestral ou até mesmo anual. Então, antes de seguir adiante, é essencial ajustar as expectativas. Agora, para aqueles que investem no Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária, as coisas funcionam de uma outra forma. Ambos são considerados investimentos conservadores e oferecem rendimento diário. No entanto, esse rendimento não vai automaticamente para sua conta bancária. Ele permanece preso no ativo e você terá acesso a ele ao realizar o resgate. A vantagem desses ativos é a segurança, já que o Tesouro Selic é garantido pelo governo federal e o CDB tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, de até R$ 250 mil por CPF e por instituição. Mas e aí, qual é o tipo de rendimento esperado de cada tipo de investimento? Vamos começar com os exemplos de renda fixa. Hoje a taxa Selic está em 12,25% ao ano. E um CDB que rende 100% do CDI terá uma rentabilidade muito próxima disso, de 12,15% ao ano. Isso significa que para atingir uma renda líquida de R$ 1.000 mensais, você precisaria investir cerca de R$ 98 mil. Se nós formos para os fundos imobiliários, os números ficam um pouco mais atrativos. O MXRF11, por exemplo, teve um dividend yield de 11,42% ao ano nos últimos 12 meses. Considerando essa rentabilidade, você precisaria de um montante de aproximadamente R$ 105 mil para receber esses R$ 1.000 mensais. É interessante notar que os FIIs são bastante procurados pelos investidores que buscam renda passiva, justamente porque os pagamentos são regulares e isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Já o XPML11, que é um fundo focado em shopping centers, exigiria um investimento ainda mais elevado, cerca de R$ 106 mil, para que você recebesse R$ 1.000 todos os meses, já que ele tem uma taxa de yield de 11,25% ao mês. E as ações? Vamos analisar aqui duas ações, Banco do Brasil e CEMIG. O Banco do Brasil, uma das empresas mais sólidas no mercado, teve um dividend yield de 10,75% nos últimos 12 meses. Isso significa que para gerar os mesmos R$ 1.000 todos os meses, você precisaria investir cerca de R$ 111 mil. Já a CEMIG, famosa por seu pagamento generoso de dividendos, apresentou um yield de 12,83% ao ano. Nesse caso, o montante necessário para se receber R$ 1.000 todos os meses seria de cerca de R$ 93.500. Você percebe como o ativo influencia diretamente no valor necessário para atingir a sua meta? Essa é a magia da diversificação. Combinar diferentes tipos de ativos na sua carteira pode equilibrar riscos e aumentar a chance de alcançar seus objetivos financeiros de maneira consistente. Afinal, enquanto os fundos imobiliários e as ações oferecem um potencial de retorno maior, a renda fixa fornece estabilidade e previsibilidade. Mas antes de continuar, eu quero te lembrar de uma coisa. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Se você está gostando das informações, também deixe o seu like. Isso ajuda muito a espalhar o conteúdo e a alcançar mais pessoas que também querem aprender a investir. Agora, não podemos esquecer que o investimento é apenas uma parte da equação. É essencial ter uma estratégia clara e disciplina para realizar aportes regulares.
Mesmo que você comece com valores menores, a consistência no longo prazo faz toda a diferença. Lembre-se de que ao investir, você está construindo seu futuro financeiro. Agora vamos entrar num ponto que muitas pessoas negligenciam e que para mim é o mais importante, que é diversificar o seu risco. Se você está pensando em investir todo o seu dinheiro em um único ativo, como a CEMIG, apenas porque viu que o dividend yield foi mais alto no último ano, reflita e pense sobre isso. A CEMIG pode ser uma empresa sólida e lucrativa, mas depender exclusivamente de um único ativo é um erro, que pode custar caro. Imagine um cenário hipotético aqui que ninguém mais use energia elétrica. Todo o seu investimento seria perdido. Agora vamos falar sobre o dividend yield rapidamente. Ele reflete o que aconteceu no passado. A empresa distribuiu bons dividendos nos últimos 12 meses, mas isso não significa que o mesmo padrão vai se repetir nos próximos anos. Os lucros podem variar, o mercado pode mudar, e no caso de empresas estatais como o Banco do Brasil, interferências políticas podem impactar diretamente os resultados. Por isso é fundamental evitar colocar todos os ovos em uma única cesta. E eu sei que falando sobre diversificação surge uma pergunta, mas por que diversificar? A resposta está nos dois tipos de risco, o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico é o risco que afeta todo o mercado, como crises econômicas, pandemias como aconteceu do Covid ou eventos globais. Não importa o quão diversificada a sua carteira esteja, esse risco sempre estará presente. E agora sobre o risco não sistêmico. Este é o risco específico de uma empresa ou de um setor que ela está integrado. Por exemplo, se o preço do petróleo despencar, uma empresa como a Petrobras sofrerá, mas um banco ou uma empresa de tecnologia não será afetada. Ao diversificar os seus investimentos, você reduz o impacto desse tipo de risco. A diversificação é a base para proteger o seu dinheiro e garantir que você possa dormir à noite tranquilo, independentemente do que aconteça no mercado. Imagine que você tem uma carteira composta por ações de diferentes setores, fundos imobiliários, títulos de renda fixa e até alguns investimentos no exterior. Se um setor enfrenta dificuldades, outros ativos da sua carteira podem compensar essas perdas. Por exemplo, em momentos de alta da taxa Selic, como agora, fundos imobiliários tendem a sofrer, já que os juros altos tornam a renda fixa mais atrativa. Mas ao mesmo tempo, ativos como o dólar ou até ações de exportadoras podem performar bem, equilibrando assim sua carteira. E mesmo que você esteja começando agora ou ainda não tem muito dinheiro para investir, não se preocupa com isso, comece pequeno, mas sempre comece. O importante é criar o hábito de investir regularmente. Com o tempo, conforme aumenta seus aportes, você ganha mais conhecimento, será possível construir uma carteira mais diversificada e mais robusta. Agora voltando à meta de uma renda passiva de R$1.000 por mês. Vimos anteriormente que seria necessário algo em torno de R$130 mil se a gente considerar uma rentabilidade média de 0,9 ao mês. Mas esse valor pode variar, dependendo dos ativos escolhidos. Aqui está uma dica importante, não mire em um único ativo para alcançar essa meta. Sempre diversifique a sua carteira. Você pode, por exemplo, começar com a carteira colocando parte do seu dinheiro em fundos imobiliários para gerar um fluxo de renda mensal, outra parte em ações para buscar valorização e longo prazo e, claro, manter uma reserva fixa sempre. Essa mistura de ativos que vai permitir construir um patrimônio sólido e resiliente. E se você está iniciando agora nos investimentos, pode parecer difícil saber onde colocar seu dinheiro. Por isso comece com o básico. Primeiro, tenha sempre uma reserva de emergência. Antes de pensar em investir, garanta que você tenha pelo menos 4 a 5 meses do seu custo de vida guardados em um investimento seguro e com liquidez como o Tesouro Selic. Segundo investimento, vá para os fundos imobiliários. Para começar, escolha fundos bem avaliados e diversificados, como FIIs de logística ou de shoppings. Terceiro lugar, ações de empresas sólidas. Procure empresas com um bom histórico de dividendos e gestão eficiente. Em quarto lugar, renda fixa. Não subestime a importância da renda fixa, especialmente em momentos de incerteza no mercado que estamos vivendo agora. Em quinto lugar, os investimentos no exterior. Com opções como BDRs ou ETFs, é possível diversificar ainda mais sua carteira. Mas lembre-se, comece na sua reserva de emergência, vá estudando o mercado e vá fazendo diferentes tipos de investimentos ao longo do tempo. Conforme você vai aprendendo e aumentando seu patrimônio, você pode explorar outras opções como criptomoedas, por exemplo. Existem também outras formas de remuneração. Você sabia que dividendos não são a única forma de ganhar dinheiro com ações? Aqui está outra maneira de como o investidor pode ser remunerado.
Juros sobre capital próprio, o famoso JCP. Um tipo de pagamento que a empresa faz aos acionistas antes de pagar impostos. Embora seja tributado em 15%, ainda é uma forma eficiente de rentabilizar seus investimentos. Segundo tipo, bonificação em ações. Algumas empresas distribuem novas ações aos seus acionistas em vez de pagar dividendos. Também outra forma de recompensar os acionistas é com a recompra de ações. Quando a empresa recompra suas ações no mercado, a quantidade de ações disponíveis diminui, aumentando o valor das ações restantes. E a outra forma, mais conhecida, é a valorização das ações. Além dos dividendos, você também pode lucrar com a valorização das ações no longo prazo. E lembre-se sempre de que o tempo é o seu maior aliado nos investimentos. Quanto mais cedo você começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. Os juros compostos são poderosos, mas exigem paciência e consistência. Só para você ter uma noção do que os juros compostos é capaz de fazer, se você investir apenas R$ 500 por mês, com a taxa média de 10% ao ano, uma taxa muito tranquila de se conseguir, em 20 anos você terá acumulado cerca de R$ 380 mil. Se você começar com 25 anos, terá esse valor aos 45. Se começar com 35, alcançará esse valor apenas aos 55 anos. Então, quanto antes começar, melhor. E se você chegou até aqui é porque realmente está comprometido em transformar sua vida financeira. E eu tenho uma oportunidade incrível para te ajudar. Eu quero te apresentar a Rota do Investidor, o programa definitivo para quem quer aprender a investir de forma estratégica, segura e diversificada. Com a Rota do Investidor, você vai descobrir como montar uma carteira equilibrada, escolher os melhores ativos e investir com inteligência. Não importa se você está começando agora ou já tem alguma experiência. Esse curso foi feito para te guiar passo a passo rumo à sua liberdade financeira. Para ter acesso, clique aqui, primeiro link da descrição e dê o primeiro passo para mudar a sua realidade financeira. Eu te vejo lá do outro lado. Agora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.